Estamos de volta com o nosso quadro Eleições 2018, na companhia de Fenelon Rocha, Livaldo Barbosa, Délio Rocha e Cláudia Brandão, da revista Cidade Verde, porque a vice-governadora Margarete Coelho, claro, compareceu à entrevista coletiva que foi concedida lá na casa do senador Ciro Nogueira Filho. Você está vendo as imagens da reunião, do encontro entre... Primeira-dama de Teresina. Primeira-dama de Teresina também. Candidata a deputada estadual. Marcou presença lá, né? Aliás, uma liderança simbólico que ela esteja Eu diria que foi uma reunião ampliada da executiva do Progressistas. Aí estavam também os pré-candidatos a deputado federal, Mainha, do Júlio Arcoverde, que é o presidente do diretório estadual, prefeitos de municípios importantes, como Floriano, lá, Joel Rodrigues, Pedro II, Alvilmar Martins, e outros municípios próximos também. E ali também participando ali mais da periferia da reunião, lideranças ligadas ao Progressistas também em outras regiões do estado, vereadores aqui em capital como Aloysio Sampaio também, sim, presente também, né? Agora, Fenelon Rocha, a presença da primeira-dama do município, Lucy Silveira, esposa do prefeito de Teresina, Firmino Filho, ela acaba ganhando uma simbologia maior, visto que ele tem um candidato ao governo do estado que está na oposição? Bom, tem porque gera uma confusão na cabeça de muita gente. A gente tem um prefeito que é do PSDB e a mulher é do PP. Agora, ela estava lá como filiada do partido do Progressista. Então, ela estava lá como uma fidelidade partidária em apoio ao partido ao qual ela é filiada e pelo qual ela vai concorrer. E dizem as más línguas, ou boas línguas, dizem que em boa parte dos redutos com dobradinha com uma certa candidata chamada Margarete Coelho. Ela que chegou a defender até o nome de Margarete Coelho como pré-candidata ao governo do estado, né? Então, em muitos lugares elas já andam juntas, uma pedindo voto para si, para deputada estadual, e a outra, agora a gente sabe, para deputado federal. Bom, mas olha, as imagens dão uma ideia de como foi o encontro de hoje pela manhã. E vocês podem ver as imagens do senador Ciro, a vice-governadora Margarete Coelho e a primeira-dama, Lucy Silveira, primeira-dama do município, também participando deste encontro aí, Lucy Silveira, primeira-dama aqui de Teresina, que é do Progressistas. E aqui no nosso estúdio já está a vice-governadora Margarete Coelho, que vai conversar conosco a respeito deste anúncio. Vice-governadora, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. O que levou o partido a tomar esta decisão, fazer este anúncio, de que você abre mão da pré-candidatura a vice-governadora? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos amigos aqui, Fenelon, meu amigo aqui, Tempo Real, a todos presentes. Olha, na verdade, não é o fato do PP, do Progressista, do senador Ciro ter aberto mão. Na verdade, o que houve foi uma escolha do governador por um critério, e esse critério nos exclui, né? Então, assim, eu estou ouvindo os comentários e, assim, discordando dele. Acho que está havendo aí uma interpretação, um desvio na interpretação. O que houve foi o governador Wellington Dias chamou a mim primeiramente, né, comunicou, discutimos, conversamos. Em seguida, ele comunicou ao meu partido oficialmente, através do nosso presidente, senador Ciro Nogueira, de que o critério de escolha do seu companheiro de chapa seria o critério de representação partidária. Isso aconteceu quando, esse diálogo? Esse diálogo aconteceu no domingo. Né? No domingo, o governador chamou o senador Ciro Nogueira e comunicou que cada partido deveria ficar com uma vaga. Claro que esse critério não era o critério que o Progressistas havia defendido desde o início. Nós havíamos proposto um critério que tivesse a ver um critério eleitoral, né? Nesse sentido, nós trabalhamos com muito afinco, no sentido de termos um bom capital eleitoral para colocar à mesa. Porque sempre disse que acho que o critério político não é um critério objetivo. A política não é objetiva, a política é subjetiva no Brasil. Nós não temos a representação partidária, todos nós temos que reconhecer que o nome do candidato, né, a personalidade do candidato, ela é bem mais representativa, principalmente em se tratando de chapa majoritária, do que o critério meramente partidário. Mas esse foi o critério que o governador escolheu, um critério claro. O que o Progressistas fez foi apresentar um capital. Nós apresentamos todas as pesquisas que foram feitas de controle interno. Havia claramente um apoio
muito importante ao nosso nome, à nossa permanência na chapa. Nas pesquisas qualitativas também havia essa manifestação veemente nas chapas. Todos acompanharam a manifestação dos prefeitos municipais, que são os representantes do partido e até de outros partidos mesmo nos municípios. As pesquisas feitas entre vereadores, enfim, esse era o nosso capital político, mas não foi o critério que prevaleceu. E o meu partido respeita e reconhece o critério. Nós pedimos um critério. O critério que o governador trouxe foi esse. A senhora foi surpreendida, então? Não, olha, esse critério já era debatido há algum tempo, né? Realmente não esperava que fosse esse o critério decisivo, claro que não. Chegou a decepcionar essa escolha? Você acha, há uma certa frustração, o partido, obviamente o partido trabalhou a campanha de 2014, o partido trabalhou e foi um excelente parceiro durante toda a gestão Wellington Dias, como parceiro na administração. O Progressistas na Assembleia Legislativa também foi decisivo em toda a governabilidade do Wellington Dias. Nós tivemos um único momento, todos lembram, que foi quando houve o aumento do ICMS, do combustível, não é que havia, é que há uma determinação nacional do partido no sentido de que não se vote aumentos, né, nas tarifas de combustíveis, e o partido aqui seguiu, mas de uma forma geral, de uma maneira geral, o nosso partido muito leal, muito fiel, muito companheiro, muito parceiro, né, na Assembleia, na governabilidade, na administração. Todos viram o esforço que o senador Ciro fez para contribuir com o nosso Estado, não só com a gestão estadual, mas com as gestões municipais. Isso foi tudo muito claro. Mas esse não foi o critério. Então, há que se respeitar o critério. Então, na verdade, o que eu digo, e digo tudo isso para dizer, não foi uma decisão do Progressistas, não foi uma decisão do senador Ciro Nogueira, foi o critério que foi posto pelo governador, que é o comandante, o coordenador desse processo. É um critério claro, é um critério objetivo, não há como discutir, né, esse critério. O critério foi posto. Isso a nossa saída da chapa é a consequência de um critério de escolha e não de uma opção do Progressistas. Há uma sensação de injustiça. A senhora citou, por exemplo, que apoiou o governo do governador Wellington Dias desde a eleição passada, nitidamente fazendo até uma comparação com a forma como o MDB se comportou. A sensação da senhora nesse momento é de ter sido injustiçada pelo governador? Não estou comparando com nenhum outro partido, não. Eu estou apenas, assim, fazendo uma prestação de contas, por assim dizer. Mas veja, nós fizemos um projeto de Piauí. Em 2014, quando nós sentamos à mesa, o nosso Progressistas, juntamente com o Partido dos Trabalhadores e outros companheiros, como o PTB, que foram companheiros da gente ali naquele primeiro momento, e o Progressista foi o companheiro de primeiro momento do Partido dos Trabalhadores. Quando nós sentamos à mesa, nós fizemos um projeto de Piauí. Um projeto de Piauí que não se esgota no primeiro momento. Era uma parceria de longo prazo. Era uma parceria por uma construção de Piauí, um projeto de Piauí desenvolvido. E nós continuamos acreditando nesse projeto. Não é o fato de esse ou daquele cargo. Nós nunca vinculamos isso. Inclusive, nunca vinculamos, primeiro, porque não seria compatível com o nosso projeto. E depois também porque não seria compatível, né, com o sistema republicano em que nós vivemos. Então, o Progressista, olha, nós somos companheiros, né, do governador Wellington Dias, seremos companheiros nessa eleição agora de 2018, como fomos em 2014, né, iremos contribuir com a gestão dele, da forma como contribuímos nesse mandato, e sem vincular isso a cargo. Nós estamos vinculando a uma forma de fazer política. Mas vai ser bem digerida na base do Progressistas, por exemplo, que recentemente nós registramos uma adesão muito forte, um sentimento pela permanência da senhora na chapa governista. E eu sou muito agradecida ao meu partido por isso. Desde o primeiro momento me senti muito apoiada. Veja que o Progressistas foi o primeiro partido que deu oportunidade das mulheres chegarem ao poder. Isso não é pouco, gente. Há quem faça pouco caso disso. Acha que quando se está falando de política, não se está falando de mulher. Olha, quando se está falando de política, está se falando de mulher, sim. E gosto de dizer, quem não levar isso em consideração corre o risco de ser surpreendido, porque as mulheres já estão fazendo paredões aí com relação a determinadas candidaturas, né? A gente sabe disso. Então, as mulheres estão cada vez mais conscientes desse poder que elas têm. E o partido me deu essa oportunidade. E mais que isso, trabalhei,
procurei honrar meu partido, orgulhar meu partido com a minha posição, participei de todos os momentos do governo Wellington Dias, substituí o governador Wellington Dias em 9 oportunidades, não houve solução de continuidade em nenhum momento na gestão pública, não tivemos crises, muito pelo contrário, enfrentamos crises enormes. Quem não lembra, né, de quando o Wellington viajou para a Holanda e que eu peguei aqui uma greve de agentes penitenciários com rebelião dos presídios. E graças a Deus saímos sem um único ferido. Então, assim, procuramos demonstrar essa capacidade e essa maturidade, né, para assumir nas vezes que assumimos. E meu partido, mercê disso, me manteve como uma pessoa, né, merecedora, né, do seu apoio. Cláudia Brandão, da revista Cidade Verde. Boa tarde, vice-governadora. Nós estávamos acompanhando a sua entrevista agora e a senhora fez questão de fazer uma prestação de contas desde a campanha lá em 2014 e de como o Progressistas se manteve, segundo até palavras da senhora, leal e fiel ao projeto do governador Wellington Dias durante todo esse tempo. Houve alguns episódios aí que membros do Partido Progressistas, inclusive do próprio senador Ciro Nogueira, foram vaiados por integrantes do PT. A senhora acha que não houve reciprocidade dessa fidelidade do PP com relação ao PT? Olha, eu inclusive estive em algumas dessas oportunidades, mas eu devo dizer o seguinte, Cláudia, a repercussão foi muito maior do que o ato em si. Há sempre, e vamos dizer, o PT é um partido formado por vários segmentos. E há sim aqueles segmentos que são mais, vamos dizer, tem uma posição mais firme no sentido de se rebelar contra ainda o impeachment da presidente Dilma. Nós também não gostaríamos que o Brasil tivesse passado por esse momento, muito menos com uma mulher, mas há um certo inconformismo em alguns segmentos sociais. Agora, da parte do PT, das lideranças do PT, daqueles que são líderes de determinados segmentos, eu não tenho percebido nisso. Principalmente prefeitos na base ali do Partido dos Trabalhadores, eu tenho percebido um apoio muito veemente. Inclusive, naquele episódio naquele ato em que houve uma manifestação de apoio à minha permanência na chapa pelos municipalistas, pelos prefeitos, vários deles eram do PT. Então, acho que não há como controlar todos os segmentos do partido, aqueles que são mais independentes e principalmente aqueles que são mais ligados a certos movimentos sociais. Mas acho que isso tudo é superável e eu acho que a campanha esse trabalho será reconhecido, esse trabalho do senador Ciro Nogueira será reconhecido. Fenelon Rocha. Doutora Margarete, o seu partido tem 2 outros candidatos a deputado federal, a deputada Iracema Portela e o suplente de deputado Mainha. As principais lideranças do partido já têm compromissos com esses 2 nomes. Como é que a senhora vai desenvolver a sua candidatura? Vai apostar sobretudo no voto solto, o chamado voto de opinião? Olha, eu tenho uma forma de fazer política de muito diálogo, de andar muito. O Piauí inteiro me viu, Piauí não é Piauí afora, é Piauí adentro. Fui a quase todos os municípios mais de uma vez, dialoguei com as bases, haja visto o movimento municipalista que veio em meu apoio. E, olha, eu acho que a gente precisa fazer uma leitura, e você é o grande especialista aqui, não sou eu, mas a gente precisa fazer uma leitura desse atual momento, dessa quadra da política que nós estamos vivendo. O que mais nós temos ouvido hoje é a crise de representatividade. Essa crise de representatividade que é cada vez mais profunda. Então, o meu trabalho vai ser exatamente nesse caminhar, de dialogar com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, com o movimento, com setores produtivos, empresariais, sejam eles de que setor for da área empresarial, conversar com jovens, conversar com mulheres, conversar com a cidadania e conversar ouvindo, né? No sentido de representar e bem representar, no sentido de que aquelas pessoas se sintam representadas no meu mandato. Então, esse diálogo, essa é muito mais do que um único mandato.
Acho que há espaço no estado do Piauí, há espaço na política atual e, aliás, é uma exigência da política atual. As pessoas querem votar em candidatos com os quais elas se identifiquem, com os quais elas têm uma proximidade, que elas admirem, que elas queiram bem, que olhem para elas, que tenham esse olhar de gente, né, de pessoa, de que coloque isso em primeiro lugar. Aquela política que fala o Papa Francisco, aquela política fraterna, aquela política igualitária. É nesse sentido que eu quero caminhar. É assim que eu quero chegar até Brasília e é assim que eu quero representar o meu estado, mostrando essa política dialogada, essa política que se transforma no contato e no calor das pessoas que estão nas ruas. Délio Rocha, direto de Brasília, direto da capital federal. Boa tarde, vice-governadora. Seguindo esse critério de um nome por partido, a senadora Regina Souza estaria fora da chapa majoritária. Neste caso, a senhora que defende uma maior participação das mulheres na política, a senhora também defenderia, neste caso, um nome de uma outra mulher para ocupar esse cargo na chapa majoritária? E quem poderia, então, em outro partido, ser essas mulheres que poderiam, então, compor essa chapa governista? Olha, eu não apostaria em nomes, né? Mas digo sim que a senadora Regina, ela é um nome digno, ela honrou o mandato dela de senadora. Eu me sinto extremamente representada no mandato dela, um mandato voltado para a proteção dos direitos humanos, que é uma, assim, às vezes são tão mal compreendidos. Acho que ela representa o segmento de mulher, que ela tem um discurso pautado pelos movimentos feministas, pelos movimentos das mulheres, e por isso mesmo a grande mulher merecia sim continuar na chapa. Acho que vai fazer falta. Seria um retrocesso não ter uma mulher? Eu acho que a gente chegou num ponto que o Piauí inteiro era admirado. Eu cansei de chegar em vários locais e todos sabem que eu sou convidada para palestrar pelo Brasil inteiro, falando de representação das mulheres, falando de democracia representativa. E sempre chamou muita atenção o fato do Piauí ter uma chapa majoritária formada paritariamente. Nenhum lugar outro do Brasil existe isso. Em poucos lugares do mundo existia isso. Então sempre foi uma vitrine bacana da gente mostrar um Piauí bonito, né? Um Piauí igualitário, um Piauí fraterno, uma chapa majoritária formada por 2 homens e 2 mulheres. Sempre foi. Talvez, e veja, nós somos humanos e os humanos vivem muito de simbologia, constroem símbolos. E era muito simbólico isso, né? 2 mulheres na chapa, com 2 homens na chapa e mais, numa convivência tão harmônica como nós vivemos durante esses 4 anos. O diálogo da vice-governadora Margarete com o governador Wellington Dias e a forma fraterna como a gente sempre se tratou, como a confiança, né, demonstrada um no outro, né, a afinidade enorme que a gente tem um com o outro. E também, da mesma forma, minha convivência com a senadora Regina, que não é de agora. Nós sempre militamos nos movimentos de mulheres, nos movimentos de minorias, nos movimentos sociais, sempre nos encontramos e sempre tivemos muita afinidade. Acho que eu lamento. Não vou dizer que não, porque ninguém vai acreditar se eu disser que não. Tá, então a senhora não acredita mais que haverá mulher na próxima chapa? Não duvido, até porque ainda a chapa não está fechada, o governador ainda não comunicou a chapa. O que o governador comunicou foi que nós não seríamos, né? A comunicação foi nesse sentido, que nós, progressistas, estaríamos fora da vice. Foi esse comunicado. Agora, quem vai ocupar, e acho até também que o senador Ciro foi mal entendido. Eu estava lá no momento em que ele se manifestou na coletiva, Elivaldo também estava. A pergunta foi, entre 2 candidatos, quem ele escolheria, né? Entre o PDT e o PMDB, quem ele indicaria. E ele disse que achava que o governador já tinha dado todas as indicações no sentido do MDB. Senador Ciro jamais se imiscuiria, né, para escolher esse ou aquele partido, até porque todos estão na base. Ele disse que a preferência era a senhora. Não, ele disse que a preferência... O critério isso. O que o senador Ciro disse foi exatamente isso, Elivaldo, muito bem lembrado. O senador disse que a preferência dele era por nós, era por o nosso nome.
mas o governador tinha dado em vários momentos a indicação, né, no sentido de que seria do MDB. O senador Ciro não fez essa escolha. Aí ele não colocou nenhuma restrição ao temista, ao deputado não temista, coloca, né? Como não coloca, ele não tem colocado a nenhum outro nome. Não colocou a nenhum outro nome, mas ele não indigitou ninguém. O senador Ciro não lançou ninguém. Ele apenas, mediante uma pergunta, respondeu objetivamente que a escolha era por alguém do Progressistas, no caso eu. E não sendo, ele percebia uma certa inclinação do governador no sentido do MDB, que aliás todos, né, não precisa o testemunho do senador Ciro, porque todos nós somos testemunha disso. Eu queria agradecer a vice-governadora Margarete Coelho, muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso quadro de eleições 2018 aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço muitíssimo, agradeço a oportunidade, agradeço sempre a atenção da sua assistência, né? Uma assistência sempre muito qualificada. Agradeço muitíssimo ao Fenelon, ao Délio, que lá de Brasília nos mandou as perguntas, Cláudia Brandão, querida Cláudia Brandão, e o Alivaldo, né? Nosso tempo real. Obrigada. Muito obrigada, vice-governadora Margarete Coelho. Queria agradecer também ao Fenelon Rocha pela participação aqui conosco, ao Elivaldo Barbosa, que permanece conosco no Jornal do Piauí, Délio Rocha, direto de Brasília, e Cláudia Brandão, editora-chefe da revista Cidade Verde. A todos vocês, muito obrigado pela participação hoje aqui conosco.